Boa noite. Hoje daremos continuidade ao nosso ciclo de debates. Primeiramente, eu gostaria de, como a gente está, né, na cultura inclusiva, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Meu nome é Andreia, sou mulher, tenho cabelos loiros compridos, tenho olhos castanhos, a minha pele é branca. Estou usando uma blusa rosa. Atrás de mim tem um quadro e uma parede clara. E estou gravando numa sala aqui na Secretaria Municipal de Educação da Palhoça. Então, hoje daremos continuidade ao nosso ciclo de debates, com o tema Práticas Escolares na Perspectiva Inclusiva para os estudantes, crianças com surdez. Lembramos que no dia 15 de agosto, o tema explanado foi Práticas Escolares na Perspectiva Inclusiva para crianças e estudantes com deficiência visual, com os professores Zezinho e Isabel. O objetivo deste evento, lembrando novamente, é difundir as práticas escolares da rede municipal de Palhoça na perspectiva inclusiva, de modo a promover a cultura de acessibilidade e processos inclusivos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, a rede municipal de Palhoça, em 2023, conta com 916 estudantes com diagnóstico de deficiência. O ciclo terá 3 encontros nesse semestre, nos dias. O primeiro encontro a gente já teve, foi no dia 15 de agosto, né, já ocorreu, sobre práticas escolares na perspectiva inclusiva para crianças e estudantes com deficiência visual. O segundo momento é o que ocorre hoje, dia 14 de setembro, que é práticas escolares na perspectiva inclusiva para crianças e estudantes com surdez. O terceiro momento vai ocorrer dia 27 de outubro, que será sobre práticas escolares na perspectiva inclusiva para crianças e estudantes com transtorno de espectro autista, TEA. Lembrando que a certificação será de 10 horas, mas terá que preencher a lista de presença que encontra-se abaixo desse vídeo. Nesse segundo momento, iremos abordar, como eu já falei anteriormente, sobre as práticas escolares na perspectiva inclusiva para os estudantes com surdez, compartilhando os conhecimentos, né, do Polo AEE Libras, que será ministrado pelas professoras, né, a professora Dilceia Adilson Goulart. Ela é licenciada em Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também é licenciada em Educação Especial pela Uniaselv e pós-graduada, né, pós-graduada em Educação de Surdo pelo Instituto Federal de Santa Catarina. E ainda tem estudado bastante, né, estudado o complemento da licenciatura em Pedagogia pela Uniaselv. Atualmente, ela é professora na sala de AEE Libras. Quem fará a tradução da Dilceia será a professora Viviane, que tem formação em licenciatura em Pedagogia, especialização em Educação Especial, especialização em Educação de Surdos pelo Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Palhoça Bilíngue, especialização em Tradução e Interpretação Libras-Português pelo Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Palhoça Bilíngue. Tem 10 anos de experiência na área, atualmente assessora pedagógica na Secretaria Municipal de Palhoça, na educação, no setor de educação especial. Agora, gostaria de passar a palavra à professora Dilceia e à professora Viviane. A palavra é com vocês. Olá, tudo bem? Boa noite. Então, numa questão de acessibilidade, eu vou estar falando um pouquinho sobre minhas características, né? Atrás de mim tem uma parede branca, clara, estou usando uma blusa preta, tenho os cabelos ondulados, castanhos,
Estou usando um batom vermelho. Eu tenho as mãos brancas devido a um vitiligo, né? Então, essa sou eu. Como vou acompanhar essa questão da língua de sinais, né? Bom, no primeiro momento agora, a Viviane também vai falar as características dela, tá? Eu sou uma mulher branca, olhos verdes, cabelos loiros e estou usando uma blusa branca. Estarei nessa noite fazendo a voz da professora Dilcélia. Pode passar o slide, por favor? Então, né, como a gente vai acompanhar esse desenvolvimento, a contextualização dos sinais, como surgiu a língua de sinais, né? Começou no período mais ou menos de 1510 até mais ou menos 1584, né? Nesse período, o monge Pedro, né, ele era um padre, o nome dele Pedro, ele sempre em silêncio, ele dizia que não pode conversar com os surdos, então ele criou um código para poder se comunicar. E aí, através de alguns gestos, algumas coisas, eles começaram a perceber que, através desses gestos, eles conseguiam se comunicar. Os surdos, eles conseguiam, né, ver alguma configuração de mão do alfabeto. Então, ele foi o primeiro professor que criou uma metodologia para ensinar esses alunos surdos. Aí o tempo foi passando, né, depois, como que veio essa configuração de mão para fazer, né, o alfabeto? Então, o Frei, em 1613, foi publicado o primeiro livro do alfabeto, mas era um alfabeto próprio lá da França. O tempo foi passando, em 1759, o Lepé, né, mais conhecido também como o pai dos surdos, ele foi desenvolvendo uma metodologia, né, viu que tinha uma metodologia, tinha um alfabeto, então ele fez o quê? Criou a gramática para ensinar os surdos. Na época, tinham duas gêmeas, né, e ele teve a função, né, a experiência de ensiná-las, e ele viu que elas conseguiram se desenvolver e aprender. Então, aí começou o alfabeto, né, a língua de sinais próprio lá da França. Então, aqui no Brasil, então, o Lepé, ele já foi criando várias questões, né, em 21 escolas próprias para surdos lá na França, em 1789. Então, a primeira escola aqui no Brasil, aonde que foi criada? No Rio de Janeiro. Então, criou a primeira escola de surdo-mudo. Sim, na época era falada surdo-mudo. Então, teve uma lei, né, que falou, e dia 26 de setembro de 1857, teve esse decreto, né, que foram vendo todos esses surdos para estar frequentando nessa escola. Mas toda essa língua de sinais era própria lá da França, foi como se fosse um empréstimo. E aí o tempo foi passando, foram se desenvolvendo, a escola foi crescendo, o surdo viu, surdo-mudo? Não, vamos mudar essa nomenclatura, vamos tirar o mudo. Então, lá no INES, então ficou oficial, né, esse decreto de 13.198, de 6 de julho. Então, foi decretado que seria oficialmente só surdo, lá no INES. Surdo-mudo não mais, só surdo. Aí surgiu a lei 10.436, no dia 24 de abril de 2002. Teve esse movimento, né, para reconhecer
a língua brasileira de sinais. Então, a língua brasileira de sinais, ela foi reconhecida como meio legal de comunicação, né? Então, foi um marco muito importante para os ouvintes, para os surdos, e os ouvintes também puderam entender, né, esse marco histórico para o surdo, esse reconhecimento da língua. Então, assim como no Brasil a gente usa o português, e lá na França tem a língua própria, né, de falar o francês, aqui no Brasil também não é diferente, vamos por a língua de sinais. É diferente da França, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Então, cada país, ele possui a sua própria língua de sinais. Para vocês contextualizar um pouquinho, ó, à esquerda é o alfabeto da França. Dá para vocês comparar um pouquinho entre o alfabeto da direita e a esquerda? Como é diferente? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, lá na França, volta um pouquinho o slide para mim, por favor. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, a letra A, por exemplo, lá na França. Aqui no Brasil, a letra A, configuração de mão, ó, lá na França a mão fica mais deitada. Aqui no Brasil ela é um pouco mais em pé. A letra B, ó, lá na França essa configuração de mão. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Vocês podem pesquisar um pouquinho na internet, também fazer essa comparação que vocês vão perceber. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais. Existe também pessoas que não possuem o braço e são surdas, então como que eles vão usar para se comunicar, né? Então, eles utilizam o pé. Tem a língua de sinais através do pé, como temos aqui na imagem, a configuração de mão. Eu acredito que é um pouco difícil, precisa bastante prática, né? Mas é possível sim se comunicar através dos pés também. Então, agora vocês pensam assim: se eu encontrar uma pessoa surda, como que eu vou me comunicar com ele? É importante a gente saber como fazer essa comunicação. Não precisem ficar nervosos, não, dá para ficar bem calmo, com medo, não precisa ter medo do surdo, é só ter um pouquinho de calma. Então, como que vocês precisam falar, né, com a pessoa surda? Então, toque ela devagar nos seus ombros. Um pouquinho de calma, não é para tocar muito forte, tá? Se vocês tocarem forte no ombro, o surdo vai acabar se assustando. O que aconteceu? Não, então toquem de uma maneira devagar, sutil. Sempre chamem ele tocando em seu ombro. Não adianta gritar, não adianta chamar. Pode avisar, às vezes, se tem uma outra pessoa perto, e dizer assim: oi, por favor, você pode chamar ela para mim? E a outra pessoa que estiver próxima da pessoa surda vai. Na verdade, o surdo, ele tem alguma dificuldade também com a questão da imagem, né? Até para fazer uma leitura labial. Por exemplo, se um professor ele tem um bigode, o surdo ele faz bastante essa questão do visual, né? Infelizmente, é ruim ver essa questão do bigode, né? Atrapalha um pouco para fazer a leitura labial. E também, vamos supor, se o professor está de costa para o quadro, como que ele vai conseguir tentar perceber um pouco essa comunicação e fazer essa leitura? Fica difícil, né? Então, é bom sempre falar de frente, calmamente, pausadamente, né? Então, sempre tenha calma, não precisa fazer muitos gestos, muitas expressões com o rosto, assim, com os lábios. É só falar de uma maneira tranquila, calma, natural. Outra coisa muito importante é o contato visual, muito importante. Não adianta falar de lado, não adianta falar de costas, sempre de frente, tá? Porque o surdo, ele vai acompanhar, vamos por o movimento dos seus lábios, o movimento que vai estar gesticulando, às vezes, alguma palavra. E também não vai adiantar gritar.
Porque o surdo ele vai dizer assim, ué, que expressão é essa? Vai achar que você às vezes vai estar brigando com ele e não conversando. Se não entender alguma coisa, você pode mostrar às vezes um concreto, né? Ou ir apontando às vezes para o que você deseja, né? Às vezes existem alguns combinados, mas não adianta gesticular também, porque não é mímica, né? Haja de uma maneira natural, aponta, tenta explicar para ele, né, o que você deseja. Se vocês, por exemplo, já sabem a língua de sinais, ótimo, daí sim, né, a conversa vai ser bem fluente, a comunicação vai muito bem. Por favor, gente, não tem mais essa ideia de falar surdo-mudo, tá? É uma ideia que vocês precisam esquecer, tirem isso, a palavra mudo. Algumas pessoas, às vezes, usam o surdo-mudo, mas ele grita, ele consegue oralizar, às vezes, um não, um sim, tipo, ei, tem surdo que consegue oralizar algumas palavras, né? Tem surdo que não consegue nada, né? Não sai nenhuma voz, daí sim é mudo. Mas tem surdos que conseguem gritar, chamar, tipo, ei, tipo, quando tá feliz, alguma coisa. Mas sempre a gente usa essa palavra surdo, surdo, tá? Não fala mais a questão do surdo mudinho, no diminutivo. Vamos sempre falar a palavra surdo, sem conjugá-lo. Vamos supor, ele é um aluno surdo. Pronto. Mesmo a criança pequenininha, ele é surdo. Adulto, também a gente fala surdo. O pai e a mãe, surdo, sem usar nenhuma conjugação, tá? Nem a parte de diminutivo. Então, e agora os tipos de surdez, né? Existem vários níveis de surdez. Vou tentar explicar para vocês um pouquinho, né, a questão do som, para vocês entenderem um pouquinho através dessas imagens, os diferentes graus. Tem o profundo, tem o moderado, tem o que é leve. Então, vou tentar explicar para vocês um pouquinho como que a gente descobre, né? Vamos supor, se chama uma criança, mas parece que ele é surdo, tenta se aproximar um pouquinho mais perto e vai falando, se está bem perto e você chama ele pelo nome ou faz algum barulho, alguma coisa, ele não ouve, e isso é profundo que a gente fala. Agora, se tá um pouco perto, assim, você consegue chamar e tem uma resposta visual, pode ser que seja uma questão moderada, né? Tem uma pesquisa das imagens que mostra para vocês um pouquinho, assim, os diferentes tipos de som e o grau de surdez. Agora, vou falar para vocês um pouquinho como criou, né, o Polo de Libras, esse atendimento que é focado realmente na Libras, né? Sim, sim, é em Palhoça. Ele foi criado em 2012. O espaço do atendimento começou lá na Escola Guilherme, o Polo, quando surgiu, né, foi... Agora, sim, ele mudou, o Polo, ele vai para a Escola Palhoça, que fica localizado no Nova Palhoça, né? Então, eu trabalho nessa sala de AE, que estou apresentando para vocês umas fotos. O que faz o AE de Libras, né? Vou contextualizar para vocês um pouquinho como que é esse trabalho. Então, a gente tenta identificar, pensar nas estratégias, na acessibilidade, né, voltado para a criança e para o aluno surdo. O foco é ensinado realmente em Libras, né? A gente consegue fazer uma avaliação para tentar saber qual é a forma de comunicação que o aluno tem, né? A gente prioriza muito essa questão de recursos visuais, porque o visual é muito importante, o surdo acaba sendo muito visual, e através do visual que ele vai entender. Então, a prioridade é essa, através de recursos visuais, de sinais, né? E sabendo que tudo é um processo. Assim ele vai tendo a aquisição. A gente começa com o básico e vai se aprofundando.
Então, quem é esse público que faz o atendimento no AE de Libras? Então, dentro nós temos criança e estudantes surdos, também tem crianças e estudantes surdos que têm algumas comorbidades, tipo surdo que tenha mais alguma outra deficiência associada, como intelectual ou deficiência física, até mesmo o autismo, nós temos, né, alguns outros público, e também o deficiente auditivo, porque às vezes ele ouve de um ouvido e mais do outro não. Então, com o passar do tempo, pode ir perdendo a audição e já está lá para ir aprendendo a aquisição, né, de Libras. Como é feita essa matrícula no AE? Né, qual é a idade que esse estudante ele pode estar frequentando o AE? De 4 até 17 anos, né? As crianças e os estudantes frequentam. Vamos supor, já começa lá na creche, já tem a informação que a partir de 4 anos, né, ele tem essa informação, né, para ele estar indo até o AE de Libras. Vamos supor, a secretaria da escola, ela recebe a informação que tem um aluno surdo, a Dilceia vai até o AE, a escola, a unidade, faz a observação, conhece a criança, né, tenta se comunicar, vê qual é o conhecimento que ela tem de Libras, se vê ela não conhece, ou se ela tem algumas questões de gestos, e aí ela já vê, já faz a anotação, né, entra em contato com a família, chama essa família para conversar, fazer uma anamnese, como a gente chama, e para entender um pouquinho a história dessa criança, né, desde lá da educação infantil. E aí entende a história do estudante, né, através da entrevista, todas as informações que a família passa, vê todo o histórico dela, e aí a gente oferece para a família esse atendimento no contraturno, para esse estudante estar participando do AE. O AE é voltado para Libras, tá? Toda essa comunicação. E aí, se a mãe aceita, a família aceita, que esse estudante, essa criança, ela vem frequentando, ela percebe, né, que contato comigo, que eu também sou surda. E aí vem a questão da identidade surda, né? Fica mais fácil de ele estar se reconhecendo, né? Aceitar a sua própria identidade. E aí ele, em contato com os atendimentos, vai vindo toda essa evolução, né? E se percebe mesmo essa identidade e vai evoluindo na aquisição, começa com o básico, né? E fluindo a sua aquisição da língua. O objetivo do atendimento de Libras qual é? Então, a gente oferece, né, através da língua brasileira de sinais, porque é a L1 dele, né, ele precisa aprender de que forma se comunicar. E é através dos atendimentos no AE, ele vai aprender o alfabeto, o conhecimento mesmo da própria língua dela, né, da criança. Então, o atendimento lá no AE de Libras, o que a gente faz? É realizado, na verdade, uma vez por semana, né, mais ou menos de 45 minutos o atendimento, e ele é de forma individual. Atualmente, no AE de Libras, nós temos 14 crianças espalhadas entre os CIs e as escolas, e no EJA, né, dentro do município de Palhoça. As escolas do município têm um total de 14 crianças e estudantes. Então, nas assessorias, qual é o objetivo, né? Eu vou estar orientando os professores, e os professores, tanto de educação especial quanto o regente, a gente orienta como que está esse processo dele dentro de sala de aula, né? Como que a criança também, o estudante,
Então, a gente orienta, né, de que forma dá para fazer uma adaptação, sabendo que a adaptação é em libras. Como que a gente consegue adaptar uma atividade, toda essa questão a gente faz a orientação, para que ele possa estar participando, né, de toda a proposta pedagógica, porque é muito importante para ele, a L1 dele é a Libras. Então, qual é a proposta que a professora está passando, né? Qual é o grupo que ele está participando, como que a gente faz os sinais. Então, essa adaptação da proposta, ela é muito importante no começo da aquisição da língua. Então, as assessorias, elas acontecem, sim, no período de aula, né, eu faço algumas observações, eu preciso, com o objetivo de qual é? Se a criança tem alguma dificuldade, como que eu posso estar orientando? E também é uma base para mim fazer o atendimento no AE, né? Então, eu recolho essas informações, né? Faço as minhas anotações também nas assessorias, converso com o professor e diz, eu não estou sabendo como trabalhar essa atividade, e aí a gente troca essas informações. Por exemplo, o professor passa o planejamento, né, o professor regente, ele passa o planejamento para o professor de educação especial, que tem um conhecimento em Libras, e esse professor faz alguma adaptação. Se encontra alguma dificuldade, ele me procura, tem o meu contato. Então, de que forma a gente consegue estar orientando, de que forma a gente consegue fazer a adaptação dessa proposta, para que o aluno consiga ter esse conhecimento com mais facilidade. Então, essas são as escolas, né, que nós temos os alunos surdos matriculados, então de 15 em 15 dias a gente procura, ou às vezes uma vez por mês, está indo nessas escolas, onde está sendo, os slides está sendo mostrado com o nome das escolas, que hoje nós temos os alunos público, né, com um laudo que são surdos. Então, de que forma o ouvinte ele aprende, né? Como que eu vou ensinar o surdo? Então, o professor regente, ele pensa, como que eu vou ensinar o aluno surdo? Ó, vamos ver nessa imagem, fazer uma comparação, né? O ouvinte, ele consegue ouvir o som e escrever, mas como que é o surdo? Como que o surdo aprende? Então, ele vê a imagem, por exemplo, esse é o sinal da imagem, e depois a soletração, né, através do alfabeto, e depois a escrita em português, e mais o sinal. Então, o surdo, ele tem um pouquinho mais, né, para fixar esse conhecimento, né. Então, é muito importante sempre ter a imagem do concreto, do visual. Vamos supor, a atividade, né, precisa colocar uma imagem do que a gente está trabalhando, de uma palavra-chave, por exemplo, de um texto, porque, assim como as crianças, elas são visual, elas querem tocar, né, então para o surdo é muito importante ter essa imagem do concreto para eles ter mais essa aquisição. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu atendimento no AE, né, essas são algumas alunas que fazem estudantes, então é usado algumas estratégias para ver o que elas entenderam, o que elas não compreenderam, então sempre eu lanço algum desafio para ver como que está o nível, né, e se elas têm alguma pergunta, a gente tem bastante troca de perguntas e respostas, tudo através da língua de sinais, para realmente focado no desenvolvimento desses estudantes. Então, aqui, por exemplo, são estudantes do segundo ano que estão nesse processo ainda do básico, né, estão aprendendo a se comunicar, tem esse processo ainda, né, estão no processo da aquisição da Libras. Aqui a educação infantil, então a gente mostra, é muito mais focado também no visual, contando as histórias, né, histórias em livros, mas como que a gente faz essa comunicação?
Então, aqui a gente faz um atendimento em dupla, a gente mostra como que é a questão das cores, os sinais, ah, tá certo, tá errado, concordo, não concordo. Aqui são duas meninas, né, que ela tem um GT5, tem um menino que ele tem autismo também, então eles conseguem, eu tô nesse processo mesmo de estar incentivando cada vez mais. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu utilizo no atendimento, que eu mesma criei, porque não tem, né, hoje, às vezes, a gente não consegue comprar prontos materiais. Então, através do computador, eu acabo criando, pegando algumas ideias, vou fazendo alguns recortes, colagem de algumas imagens, e através de sinais também, então eu crio esses materiais. Faço a impressão, né, impressão colorida, plastifico o material para ele ficar mais durável, né, faço todos os recortes, colo, também uso alguns EVAs para fazer a colagem. Então, essas são as fotos de alguns materiais que eu mesma criei. Então, como vocês podem ver, tem alguns sinais junto com as imagens. Então, como que faz o português? Então, vamos supor, tem a escrita do português, tem o sinal, tem a imagem, trabalho bastante com o alfabeto, né, através de jogos também, muitas cores a gente usa, né, para ficar bem atrativo, e dá para ser usado também com os alunos ouvintes, né, então, eu vejo algum modelo, às vezes de algum material que é utilizado com algumas crianças ouvintes, e eu faço adaptação também para ser usada com imagens para o estudante surdo. Aqui tem um modelinho de algumas expressões, porque na Libras a gente usa bastante expressão, né. "Ai, esse tá feio, bonito, você tá chorando". Então é usado estratégias de expressão para estar facilitando um pouquinho também. Vamos supor, o cachorro é bonito, mas eu não uso nenhuma expressão, então a expressão ela é muito importante na língua de sinais, né. Então se eu falo para ele: "Ah, o cachorro é feio, é brabo", como, né, através do espelho. Eu pego essa expressão, eu mostro, né, eu faço a expressão junto, né, é muita prática também, e através do espelho eles conseguem fazer essa comparação, né. E também aqui nós temos alguns jogos de memória através dos sinais. Então, primeiro eu mostro, né, o sinal, e eu pergunto: "Qual é o sinal desse?". Por exemplo, é maçã? Esse é o sinal de maçã. Qual é a fruta? Então, é bolacha? É maçã? É inglês? Qual é esse sinal que eu estou mostrando? Embaixo está escrito. Daí a criança vai dizer: "Ah, é maçã". Então, antes, eu preciso mostrar a imagem para ela também, para ela ir praticando, né. Aqui, a gente trabalha com um sinal e embaixo a escrita do português. Aí depois eu trabalho vamos supor, a gente começa com a imagem do sinal e a imagem, da palavra, e depois a gente tira a imagem e fica só o sinal. Vamos por o jogo de dado, né, a gente cria, vamos supor, vamos inventar uma brincadeira. Com B, que sinal eu posso fazer, com essa configuração, né, a gente trabalha muito a questão do vocabulário. Que palavra eu posso fazer com essa configuração de mão? Ah, é burro, dá para fazer o sinal de burro, de amigo. Então a gente vai trabalhando através desses dados as configurações de mão que existem. E daí a gente vai fazendo a avaliação e vê que esse processo, né, da aquisição está fluindo. Então, aqui dá para trabalhar também matemática, um jogo de dominó, questão de quantidade também, né, 1, 2, 3, eles conseguem fazer também. "Ah, 4, tem certeza? Vamos ver". E aí a gente vê, número 4, tá certo, ali através da joaninha, né, a gente abre quantas bolinhas tem, quantas pintinhas tem. Então a gente, esse é o sinal de certo e errado. Então, junto com os jogos, a gente consegue também estar colocando esse sinal de certo e errado. E no dominó, como que a gente faz? 9, 10.
tem a configuração de mão e o número. Assim a gente vai ensinando. Também a questão do nome. É muito importante estar mostrando, vamos supor, qual é o nome desse? É um U e um M. Qual é o nome do 2? O D, o O e o S. Então, assim a gente vai incentivando, né, sempre focando nessa questão também da aprendizagem do aluno. Então, muito obrigada. Então, a gente agradece imensamente, né, as belíssimas palavras aí proferidas pela professora de AEE, professora Dilceia, parabéns pela sua explanação. Para a professora Viviane, que fez a interpretação da professora, a voz, né, a voz da professora Dilceia, ela interpretou, foi tradutora. Muitas coisas a gente aprendeu na noite de hoje, né? Foi uma noite muito interessante. Bem como a noite passada, que foi sobre a deficiência visual. Essa noite a gente aprendeu muitas questões interessantes sobre as práticas escolares na perspectiva inclusiva para crianças com surdez. Parabéns, professora Dilceia e professora Viviane. A gente tem grandes coisas para disseminar do nosso conhecimento. A gente lembra novamente para que quem ainda não acessou, abaixo do vídeo tem um link para a frequência. Lembrando que todos têm que ter as 3 frequências para ter o certificado de 10 horas. A gente também lembra que no dia 27 de outubro teremos o outro momento, né, do ciclo de debate de educação especial na perspectiva inclusiva, sobre práticas escolares na perspectiva inclusiva para crianças e estudantes com TEA. Agradecemos a todos e a todas que estavam na noite de hoje presentes aqui com a gente. Desejamos um bom descanso a todos e até a próxima.